Vamos dar continuidade então ao desenvolvimento aqui da nossa classe PDF, que vai conter um conjunto de métodos que vão então construir o nosso HTML e que já permite depois escrever o HTML para o PDF e fazer o seu output, ok? Então, este fecheiro que nós tínhamos inicialmente criado para aí há 2 vídeos atrás nesta série já não vai ser necessário, eu vou aqui fechá-lo e vou até removê-lo aqui do meu projeto, ok? Aqui, se nós refrescarmos isto, vamos ter então a apresentação de um documento orientado pelas instruções que nós damos aqui. Okay? Eu estou a dar aqui estas instruções, é escrever, primeiro criar um novo PDF, depois escrever, depois adicionar uma nova página, depois voltar a escrever e depois apresentar o PDF. Ora, obviamente que este escrever está muito redutor, porque vai escrever basicamente o quê? Vai escrever aqui um parágrafo. E eu não quero escrever apenas um parágrafo, eu quero dizer em que localizações, com que cores, com que tamanho de letra, com que tipo de letra, etc. Então vamos começar a trabalhar de uma forma inteligente na nossa classe. Nós vamos ter que adicionar aqui um conjunto de propriedades que nos vão permitir ao longo do tempo ir modificando qual é o tamanho ou a cor da letra, etc. Então para isso eu vou adicionar aqui propriedades relacionadas com posição, com altura, largura e alinhamento. E depois também com cor da letra, cor de fundo. Vamos também acrescentar aqui o font family, isto é, a família de letras que nós queremos usar, o tamanho da fonte e se queremos bold ou se queremos regular, se queremos itálico, etc. Vamos tentar fazer aqui uma coisa bem completa. Então, vamos colocar aqui private. Nós vamos precisar de uma posição X, então vamos deixar ficar aqui assim o X. Private Y. Isto é, a posição X e Y basicamente é o quê? Nós vamos dizer ao nosso sistema que é para começar a desenhar o texto a partir da localização X, Y. Ok? Depois vamos necessitar também da largura. E depois vocês vão ver que implicações é que isto tem. E vamos precisar do private altura. Quando nós formos escrever um determinado texto, nós podemos definir que queremos que esse texto caiba dentro de uma determinada área. Então reparem o seguinte, ao termos o X, o Y, a largura e a altura, nós poderemos ter o quê? Eu vou tentar aqui fazer um desenho, ok? Poderemos ter, vou fazer isto desta forma, peço desculpa de estar a ser tão arcaico nisto, mas vocês vão entender, ok? Podia abrir aqui um programa de desenho, eu sei, mas desta forma vocês vão entender. O que vai acontecer é o seguinte, a partir do momento em que eu tenho aqui o X e o Y definem a localização deste ponto dentro do documento. Isto é um retângulo, como dá para perceber, e é aqui dentro que nós vamos escrever texto. A largura vai definir esta dimensão que aqui está. E a altura vai definir esta dimensão que aqui está. O que vai acontecer é que nós vamos ter a oportunidade de ver ao longo destes vídeos que quando nós queremos escrever um determinado texto ou frase ou palavra e definimos a sua dimensão, o MPDF não vai cortar o texto se ele não couber no retângulo. Porque nós vamos também definir o tamanho de letra, queremos um tamanho de letra grande, etc. O que o MPDF vai fazer é arranjar uma forma de conseguir escrever o texto todo dentro desta área. Okay? Então nós vamos ter que ter a percepção, a determinada altura, que se o texto for demasiado grande para caber dentro da área que nós estamos a definir, um quadrado ou um retângulo, vamos imaginar um retângulo de 400 pixels, porque vamos utilizar pixels, 400 pixels de largura por 50 de altura. E vamos escrever uma frase que não cabe aí. O que é que o MPDF vai fazer? Vai diminuir o tamanho da letra para que a frase caiba lá dentro. Diminuir até poder ser ilegível. Então nós aí o que é que teremos que fazer? Aumentar as dimensões do nosso retângulo. Ok? Espero ter sido suficientemente explícito nisso, mas nós depois, à medida que formos experimentando a nossa aplicação, vocês vão ver como é que isso se comporta. Private, vamos colocar aqui as cores. Cor. E vamos colocar aqui um private. Fundo. Fundo é a cor de background, ok? Vamos ter também aqui para as letras. Private. Eu vou já aproveitar aqui para copiar isto. E vamos ter aqui o font family, ou a família. Letra família. Vamos colocar assim para ser mais fácil. Private. Letra tamanho. E depois o private. Letra. Vamos chamar tipo. Isto é, se é bold, negrito,
itálico, etc. Ok? Então, nós podemos aqui até colocar alguns comentários para vocês perceberem melhor. É o equivalente ao for color. Aqui é o equivalente ao background color. Aqui é o próprio font family. Aqui o font size. E aqui o font weight. Ok? É isto que equivale em termos de código de CSS. Aqui no X, o X equivale ao left do CSS, o Y equivale à propriedade top, a largura ao width e aqui ao height. Okay? Eu espero não estar aqui a escrever mal os termos, mas eu penso que não errei em nenhum. Ok? Portanto, o width é que está aqui mal. Width, largura, altura, tudo certo. E, portanto, reparem que nós já temos aqui muitas informações. Há uma propriedade que eu não coloquei aqui, que é a do alinhamento. Isto é, nós vamos colocá-la aqui, é o alinhamento do texto. Se calhar até fará mais sentido estar aqui no alinhamento. Enfim, tanto faz, não interessa. Private, alinhamento. E esta propriedade que nós estamos aqui a fazer da nossa classe é correspondente ao text align do CSS. Vocês podem achar agora tudo isto muito estranho. O que é que ele está aqui a fazer? Eu não percebi o que é que ele está a fazer. Não se preocupem, isto vai ficar mais claro mais à frente, ok? Portanto, nós vamos ter métodos que nos permitem definir novos posicionamentos, novas áreas para escrever texto. E por isso nós precisamos aqui de ter estas propriedades, até porque de uma forma dinâmica nós podemos ir aumentando o tamanho do X. Imaginem que nós queremos escrever 3 frases, mas em 3 posições distintas. Bastará escrever uma, alterar o valor do X, escrever outra, alterar o valor do X, escrever outra, e nós assim vamos controlando o distanciamento entre cada uma das frases. Por exemplo, ok? É tão simplesmente isso. Bom, o que é que nós vamos agora fazer aqui? Bom, há aqui alguns pormenores que é importante termos em atenção, é que para escrevermos texto, como fizemos aqui, por exemplo, com este escrever a mensagem, nós devemos sempre escrever texto da seguinte forma. E vamos já tratar aqui do escrever. Vamos deixar ficar mesmo assim, escrever, ok? Escrever e vamos deixar aqui o texto. Bem, ele vai escrever este texto que eu aqui colocar. Mas para escrever este texto, escreve texto no documento, ok? Nós vamos ter que adicionar uma tag de HTML. Então vamos dizer this HTML e vamos concatenar aqui com qualquer coisa, ok? Vamos colocar assim. Portanto, eu vou poder escrever aqui, eu poderia colocar aqui simplesmente texto desta maneira. E nesta circunstância, eu aqui se fizer agora um refresh, reparem, ele continua a ter exatamente o mesmo comportamento, porque aqui eu tenho estas instruções, é para escrever isto que aqui está. Não vamos esquecer uma segunda página, não é importante agora para o caso, já vimos que dá para escrever. O que eu quero é fazer o seguinte, eu aqui não tenho que me preocupar com HTML, ok? Eu quero é escrever o meu texto. Mas para escrever o meu texto, eu não vou fazê-lo simplesmente desta forma, porque senão iria sempre escrevê-lo naquela área que aparece aqui, ok? Isto é, se eu agora refrescar, temos uma página, ela iria aparecer sempre aqui. Imagina que eu quero escrever o texto aqui, por exemplo, aqui em baixo. Eu tenho que definir a posição do X e do Y. Então, depois de eu definir a posição do X e do Y, a forma de eu escrever o texto vai ser aqui um bocadinho mais complicada. Porque nós vamos ter que criar aqui um elemento de HTML que vai de facto escrever o texto, mas que vai conter um conjunto de propriedades que vão permitir definir como é que esse texto vai ser apresentado. Querem ver? Eu vou-vos mostrar aqui. Eu vou até colocar isto assim, desta forma. Embora depois nós vamos arranjar isto de outra... Não, vamos já arranjar da maneira correta. Para depois o nosso HTML não ficar muito extenso com espaços, porque se eu colocar aqui isto em cada uma das linhas assim, ele iria ficar com espaços em branco, iria só ocupar espaço e não faz muito sentido. Nós vamos criar o nosso HTML aqui com concatenações sistemáticas dentro do mesmo espaço. Reparem, eu vou colocar sempre os textos que eu escrever dentro de um div. Ok? E agora, reparem o que é que eu vou fazer aqui. Vamos colocar assim, para ser mais fácil de ler. Poderíamos fazer isto de outra forma, mas é mais fácil assim. Vamos fechar aqui o div. Ok?
Tão simples quanto isto. Agora, o que nós vamos fazer aqui, eu poderia até colocar isto com aspas, ou melhor, com apóstrofos ou aspas simples, para depois podermos usar aqui dentro classes, etc. O que este div vai ter, no entanto, é um pormenor muito interessante. Esta parte do div que aqui está vai ter que levar um conjunto de estilos inline. Aquilo que nós escrevemos aqui, style, é igual a color red, por exemplo. E todos os outros estilos vão ter que ser agregados por aqui fora. E só depois é que ele vai apresentar aqui o texto. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Eu vou passar isto que aqui está, aqui para baixo. E reparem que esta concatenação do texto vai dar exatamente isto que aqui está. Reparem, se eu copiar e colar aqui em baixo, e agora copiar isto e colar aqui, o que nós vamos ter é uma construção de um div correta. Okay? Div com o estilo, etc. Fecha ali, teria aqui que ter o texto. Ora, para ter o texto aqui, o que é que eu vou fazer? Bom, eu posso até colocar isto desta forma. Ok. E agora colocar aqui texto. Certo? Estão a entender o que é que eu estou aqui a fazer. Basicamente, eu estou aqui a criar condições para que o meu div tenha, então, propriedades de estilo. Ora, para ter as propriedades de estilo, eu posso ainda modificar aqui algumas coisas. Eu posso remover isto que aqui está. Remover isto que aqui está e colocar aqui em baixo. Então vamos fazer assim. Ok? Vamos aqui fazer uma concatenação. Vai ficar melhor assim. E aqui fechamos desta forma. Portanto, o que eu tenho agora, se eu quiser apresentar aqui só o resultado disto tudo, eu vou fazer assim o seguinte. Temporariamente vou fazer aqui um return this HTML. Só para nós vermos o texto que estamos aqui a escrever. Então reparem o seguinte aqui. Vou comentar aqui o apresentar e vou ter aqui assim um eco. PDF escrever esta frase. Então reparem o que é que vai acontecer agora aqui. Vamos ver aqui. Olha, cá está então. Esta é a frase do meu documento. Se eu agora for ao código-fonte, reparem o que é que ele criou. O div com o style, que está vazio, fecha ali o início da tag do div, escreve o texto e depois fecha o próprio div. Que é isto que nós estamos a fazer aqui. Ok? Reparem que o style abriu ali, fechou ali e foi assim. Se eu agora disser assim, this HTML, e agora colocar aqui uma coisa assim deste género, por exemplo, color red, ponto e vírgula. Reparem o que é que vai acontecer agora se eu refrescar isto. O texto ficou vermelho. Se eu agora refrescar isto, reparem que foi acrescentado ali o color red, correto? Então se eu agora quiser colocar um font size, vou acrescentar aqui font size 22px, 22 pixels. Reparem o que é que vai acontecer agora, sempre com o ponto e vírgula no final. Eu vou aqui refrescar, reparem como as letras ficaram maiores, vou aqui refrescar e reparem como temos aqui as propriedades todas. Então, com esta forma de nós escrevermos isto, nós podemos incorporar aqui todas as propriedades que nós queremos. Certo? Então, seguindo esta filosofia, nós vamos deixar ficar este return só para irmos vendo os nossos outputs. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou limpar isto tudo que aqui está e vou escrever simplesmente assim, this HTML, e vamos colocar aqui isto desta maneira. Vou copiar isto várias vezes, porque nós vamos adicionar a maior parte, quase a totalidade, destas propriedades que aqui estão. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer em primeiro lugar? Há uma coisa que vai ser sempre igual, que é o posicionamento. Nós vamos ter que dizer que position vai ser absolute. Posição absoluta. Ok? Isto vai ser sempre igual para todos os textos que nós vamos apresentar. Na font family, isto é, o tipo de letra, nós vamos dizer que vai ser o quê? O font family que aqui está. Reparem que eu vou até aqui abrir aqui estes dois lados para ter aqui a identificação de cada uma das propriedades e agora vou rolar aqui para baixo e poder usar as propriedades que aqui estão. Então eu vou aqui concatenar isto
Reparem que aqui neste caso concreto até faz mais sentido que eu coloque isto desta forma para poder... não, vamos fazer assim, ok. Font family, 2 pontos, e agora vamos colocar aqui uma concatenação com o this, família, ou letra, família, ok? Não esquecer que a seguir nós vamos ter que fechar com um ponto e vírgula, então eu vou fazer uma concatenação com o ponto e vírgula, ok? Então eu vou aproveitar inclusive isto que aqui está, vamos aqui arranjar um bocadinho mais de espaço, vou criar aqui em baixo. Quais são as propriedades que eu quero usar? Bom, temos aqui o x, que neste caso será o left. Nós depois podemos alterar aqui a ordem disto. O left vai ser igual a quê? Ao x. Ora, neste caso, este x vai ter que ser em pixels. Então nós vamos ter que colocar aqui px. Okay? O top vai ser o nosso y, que também vai ser em px. A largura, ou o width, vai ser também em px. Aqui vai ser a largura. Aqui nós vamos ter a altura, height, e o height vai ser também em px, mas vai ser a altura aqui. Vamos ter ainda também a cor e a cor de fundo. Neste caso, color vai ser igual a cor. Já não é em px, como é óbvio. Aqui vamos ter ainda o background color, que vai ser aqui igual a cor de fundo. Ora, cá está, fundo. Ok? Não é em pixels, como é óbvio. E, portanto, já vamos aqui copiar isto tudo, que é mais fácil. Portanto, temos aqui o font family, temos aqui os posicionamentos, podemos até aqui colocar isto desta forma. Ou melhor, puxar tudo isto aqui para baixo, porque aqui vamos ter, então, os dados da letra, aqui vamos ter os dados do posicionamento e das cores, ok? Podemos até colocar aqui assim. Vamos fazer isto documentado. Posicionamento e dimensão. Aqui vamos ter cores. Aqui vamos ter letra. Ok? Então, na letra, nós vamos ter isto. E vamos ter ainda, para além do font family, vamos ter o font size, que é o tamanho da letra, que nós temos aqui como letra tamanho. E vamos ter aqui o font, o weight, ok? O font weight é o tipo de letra. Se é bold, regular, etc. Então, já não precisamos aqui disto. Ok, vamos fechar aqui esta parte. E, portanto, nós já temos aqui um conjunto de informações. Vamos ver se isto está a gerar aqui algum erro específico. Ok, o nosso HTML, obviamente, é apresentado, mas aqui, eventualmente, vamos ter... não vamos ter nenhuma formatação, como é óbvio. Ok? Mas vamos ter a apresentação do texto. De qualquer das formas, reparem que temos aqui left e não tem valor nenhum, e por isso é que é ignorado pelo sistema. Como é que nós agora brincamos com estas coisas? Bom, vamos imaginar que nós queremos definir um left e um top. Okay? Um posicionamento, isto é, o texto não aparecer no nosso documento PDF, e agora vamos aqui abrir o nosso sistema. Eu vou retirar daqui o return e vou dizer ao nosso main para apresentar o nosso documento de PDF. Okay? E com isto nós vamos terminar já o nosso vídeo. Vou só dar uma exemplificação. O que é que vai acontecer se eu quiser primeiro, antes de escrever, dizer qual é o X e o Y? Se eu disser assim, PDF X, ok? Ou posição. E agora definir aqui um X e um Y. Vamos dizer que é 100,200. Obviamente, o que é que eu vou ter que dizer? Vou ter que criar este método que aqui está. Então, ele não existe, eu vou criá-lo aqui. Este vai ficar aqui em baixo, porque é praticamente o último a ser executado. Public function, posição, x, vírgula, y. E o que é que eu vou dizer agora ao sistema? This x
é igual a x, this y é igual a y. Ora, o que é que vai acontecer? Quando eu defino a posição, e nós depois se calhar vamos fazer definir posição, definir dimensão, etc. Eu aqui estou basicamente a dizer, atenção, olha, eu quero que durante o resto dos métodos o x seja alterado para este valor. E isso vai depois ter aqui influência quando ele for lido aqui, o x e o y. Então reparem, o x e o y começam por ser igual a 0. Ok? Então, se eu eventualmente agora for aqui executar o meu, refrescar o meu código, reparem que nem sequer aparece rigorosamente nada. Porquê? Porque eu tenho erros ali na apresentação do meu HTML. Ok? Então, mas como eu quero apresentar o left e o top, se eu agora, vamos aqui, provavelmente não vamos conseguir pôr isto a funcionar em pleno. Nós temos aqui posição 100 e 200 e o sistema não nos está a apresentar aquilo que nós queremos. Mas não nos está a apresentar aquilo que nós queremos porquê? Por uma razão simples. Porque nós estamos a criar um HTML que tem muitas falhas aqui ainda, que nós não fizemos, que são estas que aqui estão. Então, eu agora vou tentar fazer isto da seguinte forma. Posição absoluta, mas vou comentar tudo isto que aqui está. Simplesmente para ele não ter ali um style inline errado. Vamos aqui refrescar e reparem, já conseguimos ver a nossa frase numa localização completamente diferente, ok? Esta localização já vem aqui mais para o meio da nossa página. Bom, o vídeo já vai longo, nós vamos continuar a avançar no desenvolvimento, agora de uma forma um bocadinho mais rápida, porque eu penso que já dá para perceber esta lógica com que estamos a fazer esta classe PDF, e a partir do próximo vídeo nós vamos começar a implementar os métodos todos que nos permitem fazer a alteração das cores, a alteração das dimensões, a alteração do tamanho de letra, do tipo de letra, etc.